Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar a nossa aulinha aí, primeira aulinha, voltada àquele resumo lá que a gente trabalhou antes, né? Da questão da altitude. Vamos lá então, primeiro de tudo, para a gente entender um pouco dessa altitude, a gente tem que falar da pressão atmosférica, né? Que é a pressão exercida da atmosfera. Em um certo ponto, ela está muito relacionada a esses três tópicos aí, a temperatura, a densidade e o volume, tá legal? Ela se divide nesses três níveis que vocês estão colocando aí, o baixo, médio e alto. O baixo, por exemplo, ele chega até 2.000 metros de altura, qualificado desse jeito, colocado desse jeito. O médio é de 3.000 a 5.000 metros. O alto é 6.000 metros em diante, que é considerada um nível alto dessa atmosfera. Uma coisa muito simples para a gente entender essa parte da atividade física, o que é? Quanto maior a altitude, vocês sabem que vai diminuindo a pressão. Cada vez que tem mais altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo e a temperatura junto. Ok, vamos lá. Falando agora uma parte do nosso físico, bonitinho. Uma coisa muito importante que sempre comentam quando falam dessa questão de altitude, das questões que pode acontecer de ruim no corpo, é o mal da montanha. O mal da montanha são os efeitos que podem causar no corpo. De forma resumida aqui, que depois eu vou explanar um pouquinho mais, são efeitos que podem causar alterações em praticamente todas as regiões do corpo, desde cardíaca, até do músculo, até a questão cerebral também, até a questão do seu sistema nervoso e tudo mais, imunológico, dentre todos os demais. Um dos seus principais fatores aí, que é o que faz começar a acarretar todos os tipos de problema, é a hipóxia, ou seja, vai ter menos oxigênio. Então, na hora de respirar, umas coisas que você já deduzem o que é. É que na hora de você for tentar respirar, o nível de oxigênio que vem para você vai ser menor. Então, vai dificultar nessa parte. O dado ali embaixo, rapidinho, eu coloquei só para ter essa curiosidade, colocando com base, já fizeram um estudo de quem tenta escalar o pico mais alto de todos, que é o Monte Everest. Em 8 pessoas, uma pessoa a cada 8 vem a óbito quando vai tentar escalar esse pico. Complicado, às vezes está na subida, às vezes é na fase da descida, mas pelo menos 1 de 8 pessoas isso acontece. Bom, agora falando das questões, o que pode acontecer com a gente, né? Agora de partes separadas e tudo mais. Quando a gente começa a ir para altitudes mais elevadas, a gente começa a ter alguns sintomas bem complicados. Alguns às vezes parecem simples, mas já são sinais para você ficar de olho. Cefaleia, para quem não está habituado, aí, é a boa e velha dor de cabeça, só que aí utiliza esse nome e tudo mais. Só que quando você começa a ter dores de cabeça, se você está mudando de altitude. A insônia é quando você, para quem já não conhece muito também, é aquela questão de você não conseguir dormir da forma correta, às vezes você nem consegue dormir, demora muito para conseguir dormir, essa que é a insônia. Tem um aumento na nossa questão dos batimentos cardíacos, um aumento antes da hora necessária, acaba aumentando cada vez que você só tem uma altitude maior, ou seja, ataque cardíaco, como vocês estão vendo. Como comentamos anteriormente também, a falta de ar e, é claro, também a vertigem. A vertigem, para quem não está habituado, o que é? Talvez alguém já aconteceu alguma vez e nem percebeu. Vamos supor que você está parado e você acha que você está em movimento ou tem alguma coisa em movimento próximo a você. Você acha que tem alguma coisa se movimentando, ou você ou algo, mas na verdade está tudo parado. Isso é vertigem. Aí existem momentos que podem acarretar outros tipos de sintomas. Se passa de 5.000 metros, por exemplo, os membros podem começar a ficar mais fracos, ou seja, a resistência deles pode ficar menor, pode ser mais difícil a movimentação, pode ficar aquele corpo mais molenga. Alterações visomotoras, para quem não está habituado, o que é? Aquela visão meio turva, você não consegue às vezes trabalhar direito ela também. E mudança de personalidade, isso é uma coisa interessante, que a pessoa pode acabar ficando até hostil, na verdade. Esse é o bem complicado. Lógico que quando chega nos 5.000 ainda pode ter acontecido todos os outros que eu tinha explicado antes. Se a gente começa a subir mais ainda, aí os seus fatores neuropsicológicos começam a ser mais afetados, cada hora mais. Se você acaba passando de 8.000 metros, bom, como eu falei naquela questão do Monte Everest, né? É um pico que tem mais de 8.000 metros. Você pode chegar ao óbito, como também pode ter a hipotermia. A hipotermia, para quem não se está conhecendo esse assunto, o que é? É a temperatura bem baixa. Começa a baixar a temperatura que o corpo necessita.
se o corpo fica mais ou menos em 36 a 37 graus, vamos supor que começa a chegar a 35, 34 e aí vai baixando, e aí pode complicar, na verdade. Bom, agora a gente voltando 100% ali para a atividade física quanto a isso, uma coisa muito interessante, o que é? Quem costuma mexer com essa questão de prática de atividade física em ambientes assim são atletas de alto rendimento. Por quê? Porque a tendência é que eles tenham uma questão fisiológica melhor para suportar essa altitude. Mas, como é que funciona? Primeiro de tudo, eles estão lá, eles têm um acompanhamento médico, tem acompanhamento nutricional, tem o seu professor lá, tem o seu treinador, tem todo o aparato para que tente ocasionar o menor problema possível no corpo. Tentar fazer uma evolução e tudo mais, só que é bem complicado, até mesmo para ele. Só que eles são os indicados a poderem fazer atividades físicas em ambientes assim. A atividade física que já em alguns estudos já mostrou que não tem tanta interferência à altitude são aqueles exercícios anaeróbicos que não de alta intensidade, só que são de curta duração. Então é uma coisa rápida, fez atividade e pronto. As aeróbicas, como tem durações mais longas, a tendência é que o seu corpo necessite o quê? De mais oxigênio e tudo mais. Mas como você está em ambientes com menos oxigênio, o que acontece pode dificultar. Tem atletas de alto rendimento de atividades aeróbicas que treinam sim, às vezes em lugares de altitudes elevadas, para tentar ter uma melhora e tudo mais, mas só que não são todos, é um número muito pequeno de pessoas que conseguem essa melhora que procura. Mas assim, em questão de ser um número pequeno ou não, só dele conseguir isso, ele já tem a chance de se destacar muito mais que os demais. Então é uma coisa que ele se arrisca para ver se vai dar certo ou não. Só que indicando sempre, deixa os atletas de alto rendimento e tudo mais, tem essa adaptação curta que eles querem, por exemplo, o pessoal jogar um jogo lá, vai ter que ir pela dieta, tem que participar de um campeonato, ele já vai para participar, treina um pouco e já tenta participar, só que ele está em constante treinamento e tem todo o aparato por trás para tentar ajudá-lo. Legal. Um exemplo que eu quis colocar aí, eu coloquei, lógico, com bola ao pé da letra, mas só que é muito bom. Um brasileiro campeão pan-americano, bastante vezes por sinal, que é o mesatenista, o Goiama, ele fez uma entrevista uma vez e falou sobre essa questão do esporte em altitudes elevadas e tudo mais. E ele destacou muito como eles utilizam um objeto que já é leve, já é rápido. Ele disse que até piorou, conseguiu ficar mais rápido ainda lá. Por quê? Por causa que o número de moléculas de oxigênio nesse lugar diminuiu. Então, o que acontece? Tem até menos atrito ali. Então, a bolinha teria que ir mais rápido. Isso é a mesma coisa num jogo de futebol. Não é fácil para os jogadores. Os jogadores não dominam a bola da mesma forma que dominam em altitudes mais baixas. Na hora de chutar a bola, ela acaba ficando um pouco mais tempo. Às vezes pode ir mais tempo no ar, às vezes nem percebe. É bem complicado. Muito complicado mesmo. Somente para tentar adaptar de forma rápida. E é o que ele fala aí na própria entrevista dele, é que ele teve que começar a treinar. Treinar. Senão a chance de perder ia ser gigantesca. A chance de nem conseguir enfrentar quem costuma treinar por lá ia ser muito grande. E assim, ele tem outras partes da entrevista que ele até fala, se você costuma errar, se todo mundo pode errar na verdade, até o atleta profissional pode errar. Mas em altitudes assim, a chance de errar é até maior. Essa que é a questão. Então a altitude altera muito, não altera só você correr, não altera só você dar um pulinho, altera todas as coisas à sua volta e você nem percebe. Enfim, o que eu quero colocar para vocês? Se vocês forem optar para ir em lugares assim, vocês sabem que podem causar alterações no seu corpo, alterações fisiológicas. Podem, não quer dizer que vão, se eu subir eu vou ter dor de cabeça. Não, pode acontecer. Quem nunca sentiu uma diferençazinha, até mesmo quando pegou um avião? Vocês acham que não? Quem nunca sentiu uma diferença básica, até na hora de descer e subir a serra? Pode acontecer isso daí. Só que a providência que a gente tem que tomar de uma forma muito mais sossegada e viável para vocês, se for optar por um lugar de altitudes muito elevadas, tente ir aos poucos. Nunca chegue lá em questões de minutos o mais rápido possível. Claro, o avião não tem como você mudar isso. Subir e descer praia também nem tanto assim, mas não é tanta diferença assim. Agora, você vai a lugares que você sabe que tem montes e tudo mais, que você vai optar por ir por subir, que são elevações que são paisagens bonitas, lugares diferentes a fim de ir, tome cuidado. Oriente-se, vê como é que são as orientações do lugar. O que eles orientam?
roupas certas, vestimentas. Tem um momento certo, como se alimentar, o tempo que você pode ficar lá em cima também. Eles falam, você pode ficar tanto, depois vamos todo mundo descer, porque tem isso. Então sigam essas orientações. Não façam de qualquer jeito, porque já acabei de explicar para vocês aí tudo o que pode acontecer. Bom, tem algumas perguntinhas que nós vamos fazer depois lá na aula virtual, ok, pessoal? Até mais.